Olá a todos, eu sou Viviane Fernandes e essa é mais uma live Gente que Faz. Iniciativa e produção Baiá Boatê. Mais uma live dos embaixadores. E a minha entrevistada de hoje é muito especial. Maria Luísa Nobre de Almeida, paulistana, empresária, gestora e embaixadora de turismo do Rio de Janeiro e também presidente da ACRJ. Enquanto a Maria Luísa não entra, eu vou falar um pouquinho sobre ela, um pequeno briefing. Olá, Dani, Selene, André Mello, B. Simonelli, todos muito bem-vindos. Nossa querida embaixadora de turismo de hoje é Maria Luísa Nobre de Almeida, professora, pianista executiva e produtora cultural. Maria Luísa Nobre de Almeida realizou seus estudos superiores no Brasil, onde é mestre em música pela UFRJ, fazendo mais tarde seu aperfeiçoamento na Escola Superior de Música de Hannover, na Alemanha, e depois na Indiana University, nos Estados Unidos, sendo considerada como uma das pianistas mais importantes da sua geração no Brasil. Olá, Eugênio, olá, André Mello, todos entrando. Enquanto nossa querida embaixadora não entra, vou falar um pouquinho mais sobre a vida da nossa querida Maria Luísa. Ela desenvolveu intensa atividade artística, tocando com a maioria das orquestras de seu país, assim como foi solista de célebres orquestras internacionais, como a Orquestra Suíça, em Genebra, Orquestra Filarmônica, na França também, em Londres, e Orquestra Nacional de Buenos Aires, na Argentina, Orquestra Nacional também na Cidade de México, Orquestra da Yale University em New Haven, nos Estados Unidos, e de várias orquestras da Câmara. Que nossa querida Maria Luísa entrou, vou fazer um convite para ela participar. Já aceitou o nosso convite para a gente começar o nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, nossa querida Maria Luísa Nobre de Almeida. Bem-vinda à live dos embaixadores, live Gente que Faz. Lembrando a todos que estão aqui presentes que existe uma setinha aqui embaixo do lado direito, que vocês podem convidar os amigos, que vocês podem convidar a todos, que vai ser um papo de cultura, vai ser um papo muito interessante que vocês vão adorar. Nossa querida Maria Luísa Nobre já aceitou o meu convite. Enquanto isso, eu vou falando mais um pouquinho sobre a nossa entrevistada. No campo acadêmico, foi professora substituta 3 vezes da Escola de Música da UFRJ, deu vários masterclasses em música em diversos estados brasileiros. Em Paris, foi assessora especial do presidente de um grande festival da Unesco, onde desenvolveu intensa atividade na área musical e organizou e produziu eventos Unesco de música. Vou fazer mais um convite para você novamente, Maria Luísa. Convidei novamente, enviado com sucesso, continuando sua história belíssima. Em Brasília, foi chefe de gabinete e diretora do Departamento de Promoções da Fundação Cultural do Distrito Federal. Participou das delegações no Brasil, junto à Unesco, em Budapeste, Estocolmo, Madrid, Luxemburgo, Caracas, Ottawa, Montreal, Leipzig, Berlim, Moscou, Cracóvia, Bruxelas, Montevidéu, Paris, entre outros destinos. Seja muito bem-vinda, nossa querida Maria Luísa Nobre. Deixa eu ver o porquê que ela ainda não entrou na nossa live. Querida Maria Luísa, eu estou te fazendo convite e vou pedir a gentileza já enviei novo convite, tá? Caso você esteja tendo algum problema novamente, sai da nossa live e entra novamente, tá? Sai e a gente reinicia a live. Estou aguardando aqui. Enquanto isso, olá, querido Eugênio, André Mello,
Sejam todos bem-vindos. Agora sim. Acho que vamos entrar agora juntas. Foi? Olá, Foi? querida Maria Luísa, agora entrou. São coisas Que de bom. ao vivo mesmo, né? Por isso que é live. É lógico. Seja muito bem-vinda. Queria Obrigada. agradecer ter aceito o convite dos embaixadores do Rio de Janeiro. Enquanto você ainda não entrava e as pessoas foram entrando, alguns embaixadores do Rio, pessoas queridas, eu fui falando um pouquinho da sua história. Quem não conhece a sua história, mas é sempre bom a gente falar um pouquinho. Então, eu já dei um briefing e a gente já pode começar no nosso bate-papo. Né? Nossa querida Maria Luísa Nobre de Almeida, ela é uma grande pianista, uma das mais importantes do país, né? E passou a ser empresária e gestora. Não é verdade? Como é que isso ocorreu na sua vida, essa transição? Conta pra gente. É melhor assim? Eu acho que está assim, né? Ô, Viviane, muito obrigada pelo convite, o Baiar também, nossos queridos amigos. Agora, ô, Viviane, é o seguinte, quando é, eu realmente, pra você ter uma ideia, eu dava 18 concertos no mês, então era uma vida muito agitada. Quando a gente é solteiro, isso é muito bom, né? Mas quando você casa com uma pessoa célebre como eu me casei, a vez é da pessoa, né? Então, eu tive que ceder, né? E também, eu não podia nunca dar 18 concertos no mês, porque depois que você é mãe, é difícil, você entende? Você não pode entrar num palco lá no Japão, quando ligam do Brasil, dizendo que sua filha não está indo no banheiro. Então, o que, que você vai fazer? É a mãe que vai sobressair naquela hora de entrar no palco, ou é a artista que deu a vida toda para trabalhar, para estar naquele momento, você entende? Então, foram, assim, coisas muito complicadas e que me fizeram escolher. E depois eu fui obrigada a administrar uma obra. Então isso é importante, eu estudei 25 anos de direito autoral para poder administrar a obra que eu administro hoje. Então eu acho que a vida me levou, né, como diz o Zeca Pagodinho, né? Eu deixei a vida me levar para onde a situação era mais importante naquele momento, né? Sim, Mas a música continua no meu coração, lógico, né? sim. Continuo tocando muito pouco, mas continuo. Não, mas isso é maravilhoso. É porque às vezes os caminhos a gente não entende muito bem, não é verdade? Mas os caminhos vão indo para alguma direção e depois é que a gente vai entender o significado disso tudo, né? Que é um grande mistério que é a nossa vida, né? Que ela É vai verdade. para esses caminhos. Querida Maria Luísa, você foi diretora do Departamento de Promoções da Fundação Cultural do Distrito Federal, né? E como é que foi? Foi uma experiência positiva para você? Olha, Viviane, eu acho que foi assim, depois da Unesco, acho que foi a maior experiência da minha vida. Porque eu tinha acabado de vir da Unesco em Paris, direto para Brasília, onde eu fiquei 3 anos e meio. E Sim, acontece que Brasília, naquele momento, para mim era um sonho, porque eu tinha apenas 27 anos, me tornei a mais nova diretora e diretora executiva e diretor do departamento de promoções daquela fundação. Então, eu pensava em Brasília no sentido da macrolinha e na microlinha. Por quê? Para você ter uma ideia, tudo que era cultura era comigo. sim, Todas as cidades satélites, tudo que você imaginava. Mas Brasília é a capital do Brasil. sim. Tem que ter grandes eventos para o corpo diplomático, o corpo legislativo, todo tem que ter isso. Mas também tem que ajudar as cidades satélites, que na época eram 6, e todos os teatros, todos geridos pela fundação, eles precisavam, porque são pessoas que começam, pessoas que não tinham dinheiro, e era muito interessante, eu até fiz uma comparação mental antes de vir falar aqui. Hoje em dia você tem as leis de incentivo, mas naquela época você não tinha, entende? Então tudo era fundação, nós fazíamos editais, escolhíamos, e era uma verdadeira alta rotatividade, você entende? Então você tem uma ideia, no mesmo dia, Viviane, você tinha no Teatro Nacional, nas 2 salas, 2 eventos paralelos, e nas 6 cidades satélites você também tinha teatros, concertos, seminários. Foi uma verdadeira evolução. Ou seja, ali eu pude realmente aprender a gestão na grande linha, na realização, porque uma coisa é fazer a gestão, outra coisa é realizar, produzir e realizar. Então ali foi uma grande experiência para mim, e eu sei que depois disso
Brasília nunca teve assim tanta alta da rotatividade nos teatros. Isso é uma coisa muito boa, viu? Coisa boa, né? E você, gestora, mãe, com esses braços todos, fazendo tudo isso com maestria. Isso que é o mais bonito, né? De É dar... verdade, na época eu não levei meus pianos para Brasília, mas eu também não queria estar estudando piano no palco da onde eu dirigia, né? Mas aí eu tive a sorte de estudar no Palácio Alvorada. E a Marli Sarney era a primeira-dama, uma grande, maravilhosa primeira-dama, muito querida, e ela me ofereceu a oportunidade de estudar pelo menos uma vez ou duas no Palácio do Alvorada. Então, às vezes, eu passava uma hora lá estudando, mas era tão bom para mim, sabe, que eu voltava para a fundação assim, no outro dia, com a cabeça tão limpa, tão gloriosa por ter feito música, sabe? Lá eu estudava Brahms no Palácio do Alvorada, e chegava na fundação, eu ia gerir a cultura do Distrito Federal. Então, é bem interessante. Aliás, foi na época onde a nossa outra querida embaixadora, né, Maria Cecília, era pequena, tinha poucos anos, eu trabalhei com o pai dela, o grande governador José Aparecido de Oliveira. Que maravilha! História lindíssima de vida. Agora me diga uma coisa: a Forbes e a Gazeta Mercantil escolheram você como uma das 3 mulheres mais influentes na cultura do Brasil em 2007. Que coisa incrível e bárbara. Como guerreira de música. Me explica essa guerreira nesse contexto maravilhoso. Isso é muito interessante. Foi uma honra muito grande, viu, Viviane? Eu fiquei muito contente porque eu fui pega de surpresa. De repente me apareceu assim, você foi escolhida, uma das 3 escolhidas, né? Eu recebi o prêmio São Paulo, foi uma maravilha. Mas eles enfocaram a guerreira da música porque há 25 anos atrás, é, todo mundo fazia gravações, etc., né? E por a minha insistência junto ao direito autoral, eu sempre me dei muito bem com o ECAD, sempre fui amiga da Glória Braga, uma grande supervisora, uma grande executiva, e desde aquela época, que estou falando há 25 anos atrás, ninguém fazia mais uma gravação de CDs no Brasil sem uma autorização. Porque eu, Aham. como administro a obra de um dos maiores compositores brasileiros, e da Iberoamérica também, tudo passa pela minha mão. Então, eu achava um absurdo você fazer um disco e você não pagar os direitos autorais ao compositor, veja bem, se não é o compositor, não existe nada, não existe gravadora, CD, não existe caixinha de CD, não existe música, partitura, batuta, nada. Porque o compositor é o cerne de tudo, concorda? E aí Sim. eu comecei a estudar direito autoral, enfim. E nessa luta grande, eu falo pela música clássica, né? Porque a Flora Gil já luta, a Paula Lavigne pela música popular, e eu sou a da música clássica. Então foi aí que eles pegaram essa vertente, entende? Me chamaram de guerreira, de tanto que eu lutava 25 anos atrás, né? Com, elevando, ou seja, o licenciamento de produtos na música clássica a um patamar bem competente, bem profissional. Né, a gente vê que isso é uma luta diária de todos os artistas, né? Que você É, levantou essa bandeira e que isso existe até hoje. Hoje, numa forma digital, hoje em outros formatos, mas essa luta continua. E você levantou essa bandeira importante, né, que e muitas. você sabe, uma coisa que eu sempre penso muito, eu fiz parte da CAP, que é a Comissão de Apreciação de Projetos da Secretaria de Cultura, eu avaliei 2.800 projetos, eu. E um desses projetos eu fiquei assim muito comovida, porque o direito autoral é uma coisa muito interessante, quer dizer, tem o direito autoral do compositor, dos conexos, etc. Mas aí você pega uma pessoa conhecida, se a pessoa não dá autorização, tome um processo, né? E aí eu peguei, imagina, eu peguei um projeto onde um fotógrafo queria ganhar muito dinheiro fazendo um livro sobre mendigos, pessoas de rua. Olha, Aquilo eu fiquei tão comovida porque eu falei, eles não têm como se defender. sim. Então, se o fotógrafo fizesse um livro desse de uma pessoa conhecida, lógico que era um processo milionário, mas eles não têm que me defender, lógico que eu indeferi, não deixei passar, etc. Mas você trabalha muito com o cerebralismo versus a intuição. Isso é muito latente em mim, sabe? Eu faço assim uma divisão, o cerebralismo e a intuição. Ora um vai, outro vem. Maravilhoso, exatamente. Você tem que escutar os dois lados, né? Para você tomar a medida certa. E é uma coisa tão delicada, né? Que a partir do momento que você tomar essa decisão, ela já está tomada e já foi.
É verdade. E a vida das pessoas, quer dizer, entende? A pessoa não tem culpa de ser, de ser importante, mas o outro também não tem culpa de ser um mendigo. Exato. Então não é por causa disso que vai ganhar dinheiro em cima do mendigo, por causa disso, porque eu falei, eu não posso deixar passar um projeto desse, que o cara vai ganhar muito dinheiro em cima de um mendigo que não tem o que comer e ele não vai dar nem uma água mineral para ele depois, né? Então, Sim. essas coisas que batem na gestão, sabe, Viviane? E tem que, eu não, nesse lado, eu nunca deixo prevalecer a emoção. Eu sempre contrabalanço, assim, com o cérebro muito pensante, Sim. para realmente não me ferir e tentar sempre a melhor solução. Que maravilha! E aí você falou uma coisa com maestria. É a razão, né, com a intuição, né, de você É, ir naquele direcionamento da coisa certa, né? E tantos artistas que a gente tem maravilhosos, né, no nosso Brasil, tantos artistas que muitas vezes não têm oportunidade sequer de mostrar sua arte, não é é verdade? verdade. Então, o seu Mas trabalho você sabe que, voltando a esse Guerreira da Forbes, isso, tem. eu sempre sou chamada assim porque primeiro, eu não tenho medo, só para você ter uma ideia, eu fui à corte na Alemanha com um grande advogado alemão fazer um processo contra um editor alemão a favor de um brasileiro. Então, você vê como eu desafio quando eu tenho razão. E ganhei o processo, só para você saber. Mas o que eu digo é o seguinte, eu acho que é, do direito autoral, cada um tem direito de fazer o que quer. Mas, se você quer cobrar, você cobra. Se você não quer cobrar, você não cobra. Mas eu acho que tem que ser a coisa muito profissional. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta no Brasil, sabe, Viviane? Os artistas, eles não sabem, sobretudo a música clássica, eu sempre gosto de falar isso, é muito difícil eles saberem os direitos. Eles, às vezes, ficam muito assim, confundidos, sabe, muito nebuloso. Então, aí dizer assim, mas como é que você é uma pianista e você em vez de tocar piano, você está cuidando do direito autoral? É porque eu consegui fazer isso. Eu consegui dividir. Quando eu sou a Maria Luísa Corker, é aquela que sobe no palco. Quando eu sou Maria Luísa Nobre de Almeida, é aquela que é o cérebro pensante, você entende? Meu Maravilha. psicanalista, o primeiro, me ajudou muito com isso. E é verdade, porque o licenciamento de produtos no direito autoral é uma coisa muito rentável, uma coisa que o mundo inteiro trabalha assim. Então, por que no Brasil não é assim, entende? No Brasil, você vai gravar um disco, por exemplo, você não pede autorização. Quando você vê, está lá o disco na prateleira, você entendeu? Então, Exata. é por isso que me chamaram de guerreira, porque eu bato sempre no mesmo ponto e não canso. Que maravilha. E essa parte musical que você é tão apaixonada, essa pianista tão renomada, como é que ela está hoje dentro da sua vida? Me conta. Olha, Viviane, eu não posso dizer que ela está adormecida, porque eu ouço música todo dia. Agora, sentar no piano é que eu há talvez um ano não sento mais, não vou voltar a sentir. É porque, veja bem, eu desde pequena, eu comecei com 4 anos, eu tive uma vida muito regrada, muito organizada. Então, sempre estudar piano ou fazer um concerto, para mim era um ritual, você entende? Por exemplo, quando eu vou para um concerto, do meu banho quente, eu já faço uma ogiva para a ovação no palco. É assim que eu trabalho a minha cabeça. Então, eu não posso, nesse ínterim, ter nenhum problema. Criança não indo no banheiro, paixão, nada disso. É aquele ritual. E, às vezes, você pode fazer isso quando você está sozinha. Porque a carreira é uma carreira muito solitária. Você dá 18 concertos no mês, avião e você sozinha, você tem que ter, primeiro, um autocontrole fantástico. Porque senão você não aguenta. Porque a solidão é muito grande. E isso é uma coisa que eu trabalho sempre, quer dizer, lógico que eu vou voltar a tocar quando isso tudo abrir, vou tocar menos, muito mais qualidade, mas, como é que eu vou dizer para você? Eu estudei com um dos maiores professores do mundo. Eu estudei na Alemanha, estudei nos Estados Unidos. Curti o pão que o diabo amassou, até armário eu carreguei no ombro para poder ir para os quartos que eu morava, né? Porque casa é muito difícil você ter morar na Alemanha como estudante, né? Nos Estados Unidos é muito mais fácil, na Alemanha não. Sobretudo estudante de música, porque o estudante de música ele não tem a qualificação de um estudante de engenharia na Alemanha. Então, por exemplo, você estuda, você precisa
procurar quarto, você precisa procurar um montão de coisa. Nos Estados Unidos, não. Na Yale, eles dão a listinha dos quartos que já tem, você só procura, entende? Então, assim, tipo, meia-noite eu ia para a estação de trem, o Bahnhof, pegar o jornalzinho para ver onde tinha quarto para alugar. Esse tipo de coisa que, hoje em dia, eu vou dizer para você, eu não faria mais não. Porque foi tanto sofrimento, mas tanto sofrimento. E meu pai brindando com champanhe do outro lado do telefone e eu chorando do outro lado. E eu não queria vir embora, porque iam achar que eu era fraca, você entende? Mas isso Sim. tudo é o seguinte, eu estudei com um dos maiores professores do mundo, aprendi maravilhas, e isso me deu subsídios para realmente subir em qualquer palco do mundo e tocar muito bem. Então, eu acho que isso é importante. Eu tenho, sabe, ô Viviane, uma transparência no sentido de saber o que eu quero, o que eu sou, o que eu quero fazer. Eu não me iludo, sabe? Eu sou muito transparente. Então, eu sei que eu sou uma das maiores pianistas do Brasil, sei que eu sou uma das únicas pianistas que toca toda obra de música de câmara. Então, isso é muito importante para mim, porque isso foi uma experiência que eu tive, que eu tenho, que vou voltar a ter, você entende? Então, eu acho que é importante isso, sobretudo nessa época que nós estamos passando agora, que ontem até eu vi aquele Gilson Ovaide falando, que eu não falava coronavírus 19. Deve-se falar ao contrário. Coronavírus acabou, pandemia não existe. Ao contrário, para ter um mantra mais positivo, né? Mas eu acho que é uma época de muito sofrimento, sabe, Viviane, para mim? Sim. Porque o meu mundo, que já era interior, agora multiplicou, né? Então, às vezes, eu passo, assim, por exemplo, uma semana inteira sem dormir de noite, vou dormir no dia seguinte, enfim, só pensando, refletindo, porque a gente tem muita esperança que isso acabe logo, né? Para a gente poder voltar a trabalhar no presencial. Claro, não, a gente está passando um momento muito atípico, né, Maria Luísa? Uma coisa muito. E cada um sofrendo de uma forma, né? Não adianta a gente anular isso e falar Não. que não está acontecendo nada e que a gente está, sim, passando por uma experiência única que, infelizmente, acho que ninguém gostaria de estar passando. Não tem nada de positivo nisso tudo. A gente tem que buscar realmente, como você disse, o equilíbrio, né? Primar porque para que todos sejam de fato vacinados, primar pela eficácia dessas vacinas, sobretudo, né, e primar para que a gente possa voltar. Eu não gosto dessa palavra, o novo normal, mas para que a gente possa voltar à nossa realidade, como ela era, um pouco próxima, pelo menos, do que ela era, né? Que a gente também não. Eu acho, sabe, ô Viviane, que eu fiquei muito mais interiorizada, no sentido que eu sempre fui muito preocupada com o próximo. Mas agora eu acho que eu estou me preocupando muito mais. Então, quando eu sei que uma pessoa faleceu, eu rezo muito, eu faço parte de um grupo fantástico que é da Maninha Barbosa, adoro a Maninha, e Ah, qualquer pessoa que a gente beijo. precisa rezar, ela pede para a gente rezar, você entende? Então, de repente você está assim, a Maninha, entramos em oração, entra todo mundo rezando. Mas isso é uma coisa muito positiva, porque você tem mais visibilidade com o próximo, no sentido de a vida antigamente talvez fosse um pouco mais egoísta, no sentido que as agendas são lotadas, você não tinha tempo para nada. Agora a gente tem as agendas lotadas com lives, né? Mas eu digo assim, talvez a pessoa era um pouco mais egoísta. Eu acho que esse fato de você ter um ponto de interrogação, de não saber se vai acordar vivo, de não saber se vai ficar com a doença, eu acho que isso traz mais assim um stand-by de energia muito boa, sabe? Para você se concentrar e não glisser, como a gente diz em francês, não escorregar em maus pensamentos, em más ações. Eu me vejo por aí. Não, e você falou uma coisa com maestria, até para a gente passar uma positividade, uma energia boa e ajudar alguém, a gente tem que estar bem conosco. Nós estamos que estar bem com nós mesmos. Então não adianta você estar desestruturado emocionalmente tentando ajudar alguém. Então você tem que cuidar primeiro de você. É verdade. Não é egoísmo. É a gente cuidar cada um de nós mesmos. E depois que a gente estiver muito bem, a gente vai tentar doar essa energia para o próximo, né? Mas, em primeiro lugar, é a nossa alma, é o nosso coração, é essa energia. Mas voltando um pouquinho
outra história que você teve da sua experiência, né, fora do país. Eu queria só pontuar uma coisa interessante, né? Eu conversei quando eu fiz a live com a nossa querida bailarina Ana Botafogo, que ela contou histórias incríveis, né? Que ela chegou a dançar com o pé quebrado e dançou até o final. Eu costumo falar que as pessoas, quando elas estão no topo e são vistas como você é vista, como uma das pianistas mais incríveis do mundo, né? As pessoas não sabem dos bastidores, de tudo que você passou para chegar até lá. Então é interessante você ter feito esse relato, de ter levado caixas, de ter passado por situações desagradáveis, de ter, né, se fortalecido naquele momento, de não desistir, né, com seus pais do outro lado, preocupados, e você está tudo bem, e passando por tudo isso. E é isso que faz o ser humano ficar mais forte, e é isso que faz você tornar essa mulher, como a Forbes disse, tão guerreira. Né? Porque a gente não tem outra nomenclatura para falar que Maria Luísa é uma grande guerreira, é uma querida. É verdade. Você sabe, eu tava tocando em Londres com a Royal Philharmonic, e eu sou neta de inglês, eu tenho Corker, né? E aí chegou um empresário e disse assim, a senhora sabe que aqui tem 2.000 pianistas? Eu falei, eu vou ser a 2001. Você entendeu? Eu nunca me deixo assim elevar. Em Genebra também, quando eu estava tocando com a Suíça Romanda, eles botam você no camarim, acabou, só tem uma luzinha verde, a luz vem, ele vem pegar você com a maior responsabilidade de não entrar no seu meio para não bother yourself, né? E aí ele foi me levando no corredor, sabe quando você vai para o matadouro, assim, né? E eu me senti assim, indo para o matadouro. Aí quando chegou na boca do palco, ele falou, a senhora está pronta? Eu falou. Quando ele abriu, mas é uma coisa de louco, sabe? Eu sempre adorei entrar no palco, sempre muito combativa, mas hoje em dia o coração dá uma estremecida, né? Porque é aquele excesso de responsabilidade, né? Porque você é uma brasileira e quando eles veem que você é brasileira, eles não entendem que o Brasil é um dos maiores exportadores de músicos do mundo. Exemplo, um dos maiores pianistas do Brasil é quem? Nelson Freire. Um dos maiores violoncelistas do mundo é quem? Antônio Menezes. Um dos maiores compositores contemporâneos do músico é quem? Marlos Nobre. Então, isso já dá uma alta visão do que o Brasil exporta. E você ter uma ideia, as maiores bolsas de piano no mundo foram de brasileiros. Então, eles, às vezes, eles têm essa dualidade. O Brasil é aquele dos pobres das favelas, mas também dos grandes intelectuais, das pessoas que fazem cultura. Aí eles dizem assim, mas a senhora não parece brasileira? Eu falei, mas eu sou com muito prazer. Então, você sabe, até isso também você tem que rebater. Na Unesco era a mesma coisa, sabe? Depois, eles olharam o Brasil com muito respeito, lógico, porque eles viram que eu sou uma pessoa, eu falo 5 línguas, então qualquer uma das 5 que eles falavam, eu falava. E isso é uma coisa que embate o europeu, sabe? Porque ele vê uma pessoa igual ou superior. Então, eu sempre fui combativa, sabe, Viviane? Eu nunca me deixei levar, sempre nas minhas tristezas, eu sempre tive alguma coisa para levantar. Eu sempre procurei tirar o melhor das piores situações, e você pode saber que elas existiam. Agora mesmo, eu fui netinha e o meu netinho fez uma atrocidade lá com a mãe dele, nasceu muito antes do tempo, eu nem conheci ele ainda, mas eu digo assim, eu não me abato, sabe? Porque eu rezo e acho que tantos anos de psicanálise, e agora tive uma maravilhosa psicanalista, acho que dá subsídios para você se forçar a ter controle. Porque quando você tem essa possibilidade de se forçar a ter o controle, você tem que ter. Isso. Não é verdade? São poucas pessoas que têm essa possibilidade de ter o controle. Sim. Quando você sobe num palco e você toca para 3, 4 mil pessoas, você é uma pessoa controlada. Senão você não podia ser no palco, né? É uma loucura, Sérgio Costa e Silva, parabéns, Maria Luísa, que tocou várias vezes no Música do Museu. Música no Museu. Muita gente entrando aqui te parabenizando, a gente já chegando no finalzinho da live. Ah, que pena. Foi uma maravilha, porque é tão gratificante a gente ver uma mulher tão bonita como você, tão guerreira, tão forte, tão animada, né, com essa força, né, que transmitindo isso como exemplo para outras mulheres que estão nos assistindo. Mas essa live vai ficar gravada e depois ela vai subir
para a live dos embaixadores, para o YouTube Embaixadores Rio, e vocês vão poder rever. Lembrando que a nossa querida Maria Luísa também está à disposição através do Instagram dela para qualquer dúvida e pergunta que vocês queiram fazer. Querida Maria Luísa, suas palavras para a gente fechar essa live maravilhosa com essa pessoa guerreira maravilhosa como você. Olha, Viviane, eu fico muito contente de fazer parte também do Grupo Embaixadores do Rio, porque são pessoas maravilhosas, são pessoas guerreiras, são pessoas combativas e são pessoas que tiveram êxito nas suas vidas. Isso é muito importante, você compartilhar essa vibe positiva com essas pessoas. E como eu falei para você, eu sei que é muito difícil, mas a gente não pode se deixar abater, você sabe, Viviane? Tudo tem uma luz no fim, tem mesmo. Você reza, quando eu tenho algum problema eu rezo, Deus me ajuda. Então, eu acho que esse é o problema, sabe? Eu espero não passar mais uma pandemia, que não é para falar essa palavra, mais na minha vida, porque essa eu já nunca pensei que eu ia passar isso. Mas eu acho que nós temos que sair positivos disso tudo, e depois nós vamos fazer uma grande festa, vamos brindar isso tudo, e é isso que eu desejo, paz e felicidade para todo mundo. Que assim seja, né? Tudo na vida passa, né? Então a gente vai, se Deus quiser, passar dessa. Já estamos passando, né? E vamos, enfim, passar de uma outra forma, né? Alguma lição, ou se não muitas, a gente está tirando disso tudo que a gente está vivendo agora, né? É verdade, Viviane. Conversei com minha querida Maria Luísa Nobre de Almeida, paulista, empresária, gestora, embaixadora de turismo do Rio de Janeiro e também presidente da ACRJ. Vice-presidente. Vice-presidente da ACRJ. Você é uma pessoa iluminada, tá? Que Obrigada. Deus abençoe, e tudo isso vai passar. Obrigada pelo prazer da gente estar podendo te entrevistar. Eu sempre agradeço no final ao nosso querido VP dos Embaixadores do Rio de Janeiro, Baiá Boatê, afinal de contas, ele que é o grande idealizador, né? Baiá é uma fábrica de criatividade, a gente acaba um projeto, ele fala, o que a gente vai fazer agora? E ele recria, muito ativo na pandemia o tempo todo, pensando em ações, né? Para a gente poder mostrar para todos, como embaixadores, né? Como uma referência positiva, levando não só o nosso Rio, como todas as ações que a gente fez e continua fazendo. Querida Maria Luísa, foi um enorme prazer. Muito obrigada. Obrigada. Você quer deixar Beijo, muito obrigada. Tá? Eu quero que você me convide de novo. Ah, maravilha. Para continuar a conversa. Então a gente vai fazer o seguinte, eu quero que você, olha, você faça uma mini live para a gente tocando, pode? Agora? Hoje não, na próxima live. Sim, pode ser, pode ser. Pode. Então, a gente se fala nos bastidores, tá? Um beijo. Tá ótimo. Obrigada a todos que nos assistiram até agora. Foi um enorme prazer. E olha, já está prometida aqui a nossa próxima live, será com a nossa querida Maria Luísa Nobre de Almeida, tocando, fazendo o que ela faz com tanta maestria, que é levar a arte para o mundo dessa forma belíssima. Um beijo no seu coração. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Hoje.